as estruturas da região anterior da maxila e agora a gente vai ver as estruturas que a gente pode visualizar nas radiografias da região posterior, né? Então, a primeira estrutura é o seio maxilar, né? Que são duas cavidades localizadas na maxila, são preenchidas por ar, né? Então, como elas são preenchidas por ar, isso quer dizer que elas são mais radiolúcidas, né? Mais escuras, o ar deixa passar a radiação que vai atingir o sensor, por consequência, então, será uma imagem mais radiolúcida. Mas ela é bem definida, por quê? Porque o contorno dela, a parede dela, é formada por um osso mais corticalizado. Então, todo osso que é mais corticalizado é mais radiopaco. Então, aqui a gente consegue enxergar, ó, o seio maxilar, toda a extensão dele, né? Aqui meu desenho ficou delimitado, mas ele sobe tudo, tá bom? Ele é tudo isso aqui, né? Ele preenche para superior lá, a radiografia periapical não consegue delimitar ele em toda a sua extensão superior. Qual que é essa região aqui que a gente está olhando, analisando? Quais dentes? Lado esquerdo. Lado esquerdo, quais dentes? 27, 26 e 25. Desculpa. O 28 está ausente, né? A gente não consegue enxergar ele aqui, mas a radiografia é de 26, 27 e 28, tá bom? A região examinada é essa. E aqui, ó, o seio maxilar tá bem delimitado aqui. Qual região é essa? Lado direito. Lado direito, Natan. Quais dentes? 17, 16, 17, 18 e o 15. Uma parte do 15, mas a radiografia mesmo é da região de 16, 17 e 18. Beleza? Beleza. Y invertido de N, né? Eu falei dele lá atrás, esse slide, depois eu vou voltar ele para uma posição melhor, que a gente consegue enxergar nos dentes anteriores. Aliás, ele está aqui porque ele é a junção do seio maxilar com a fossa nasal, né? Então, aqui, ó. A fossa nasal aqui é uma radiografia de canino. Oi. O Breno tá te mandando uma mensagem no grupo aí, ó. Eu não vi. O que aconteceu? Será que ele não conseguiu entrar? Ué, mas não tem ninguém pedindo para entrar? Ah, tem aí. Pronto. Obrigada. Então, aqui. O Y, né? É invertido porque aqui está a base do Y, né? Aqui está a fossa nasal, aqui está o seio maxilar. Então, isso é o Y invertido de Enes. Ele é bem próximo do ápice do canino, né? Porque aqui tem a fossa nasal, aqui tem o seio maxilar, o Y está aqui, ó. A parede, uma das hastes dele para cá, uma das hastes para cá, né? Seio maxilar, fossa nasal e o Y. A base do Y para superior. Ele é invertido, porque assim é a posição normal do Y, ele está invertido. Bem fácil de entender. Aqui dá para ver muito bem, olha. Aqui tem um canino que está incluso, né? Mas olha aqui. Aqui. Seio maxilar, fossa nasal e o Y. Certo? O soalho do seio maxilar, como na fossa nasal, é essa parede que delimita o seio maxilar, né?
Aqui a gente podia dizer parede anterior, se quiser, né? Parede Professora, posterior. Oi, Giovana. nesse dente aí que tá bem branco, no caso ele foi feito canal? Foi, tá vendo que a gente consegue enxergar agora o canal radicular não escuro, mas consegue enxergar ele branquinho? Por quê? Porque o material de obturação do canal, o material obturador, que é chamado gutapercha, ele é branco, ele é bem radiopaco, né? E aí a gente consegue enxergar, delimitar bem facilmente ó, o canal. Um tratamento de canal bem feito, né, Giovana? E aqui uma restauração de resina, né? A gente consegue diferenciar a resina do material metálico pela radiopacidade. Beleza? Então, aqui está o soalho do seio maxilar. Se eu olhar só para essa partezinha, eu posso falar parede anterior do seio, parede posterior, mas é tudo assoalho do seio maxilar, tá bom? Região 16, 17 e 18, parte do 15. Algumas pessoas apresentam septos do seio maxilar. O que são? São paredes dentro do seio maxilar, como se eu pegasse um quarto, uma sala, e levantasse uma parede dentro desse seio maxilar. Por que é importante a gente saber da existência desse septo, né? Uma das grandes importâncias da gente saber da existência do septo nasal é quando vai fazer enxerto ósseo, né, que a gente chama levantamento de seio maxilar, para colocação de implantes na região posterior, né, na região do seio maxilar. E aí a gente consegue enxergar essas linhas, ó, no interior do seio maxilar, né, são radiopacas, porque são osso, né, corticalizado, e aí divide o seio maxilar em várias porções, né? Esses septos podem acontecer da base, né, se originar na base, no soalho do seio, mas podem originar também de paredes laterais, né, do seio. O mais normal é quando eles originam da base do seio maxilar. Então, aqui a gente consegue enxergar ó, o septo do seio. E aqui tem uma imagem de tomografia, né? A gente vai estudar tomografia no próximo semestre. Aqui tem um septo, ó, que origina da parede do soalho, do seio maxilar. E aqui eu tenho um septo que origina da parede lateral. Esse aqui é um corte axial. Eu estou dividindo meu paciente assim, ó. Eu estou olhando ele de cima para baixo. E olha aqui um septo que cruza todo o seio, ó. Divide o seio maxilar de um lado e do outro. Extensão alveolar do seio, né? É quando o seio invade o espaço alveolar. Aqui, ó, deveria ter um dente, o dente foi extraído e o seio migrou para a região alveolar. Isso é chamado de extensão alveolar do seio. E aqui, ó, eu tenho 3 septos. Aqui tem mais um, ó. Então, isso é uma extensão alveolar. Ó. O rebordo alveolar fica menor, fica encurtado. Por que isso é importante eu saber? Também para a colocação de implantes, né? Se esse seio tivesse nessa altura aqui, eu poderia colocar um implante bem maior do que esse. Então, às vezes, para a colocação de um implante numa situação dessa, eu tenho que vir e inserir osso aqui, fazer um enxerto ósseo. Aí eu vou aumentar essa altura óssea disponível para a colocação de um implante. Aqui, ó, casos de extensão alveolar, né? Olha aqui, ó. Aqui praticamente não tem osso entre a crista óssea alveolar e o soalho do seio. É impossível colocar um implante aqui, né? Então, eu tenho que vir com preenchimento ósseo, inserir osso aqui dentro do seio maxilar para conseguir uma altura óssea e instalar o implante.
Aqui também é um septo nasal, septo do seio maxilar, ó. Então, olha aqui, extensão alveolar do seio, né? Tem a crista óssea e a extensão alveolar do seio. Eu já não consigo, não tem mais rebordo alveolar. Por quê? Porque o paciente perdeu o dente e esse seio migrou, né? Para a região do rebordo. Processo zigomático da maxila, né? Então, aqui a gente tem o zigomático, né? O osso zigomático e esse processo zigomático, né? Essa junção da maxila com o osso zigomático, ela se torna mais corticalizada. Então, na minha radiografia, vai aparecer uma imagem, olha, em forma de U, né? Não é septo nasal. Septo do seio, gente, desculpa. Não é septo do seio, é uma imagem em U sobreposta à radiografia, né, na região dos dentes molares. Às vezes ela é U e às vezes ela é V. Olha aqui, ó. Aqui não é septo, é o processo zigomático da maxila. Aqui, ó, processo zigomático da maxila. E atrapalha muitas vezes o diagnóstico. Tem até uma técnica, né, radiográfica para a gente eliminar esse processo zigomático de cima dos ápices radiculares, se isso for o caso, né, se for necessário. Então, aqui, ó, processo zigomático da maxila. Está sobreposto ao seio, ao soalho do seio. Túber da maxila, né? É a parte mais posterior do rebordo alveolar. Ela tem muito espaço medular, é uma área de osso mais esponjoso. É um osso menos corticalizado, né? Aqui é o túber da maxila, fica lá na posterior do último molar, geralmente posterior ao terceiro molar. Aqui o túber da maxila. Olha o processo zigomático aqui. Soalho do seio. Então, aqui é o terceiro molar, né? É uma região dos dentes 26, que está ausente, 27 e 28. E aqui está o túber. Placas pterigóides, né? É uma parte do osso pterigóide. É muito difícil de enxergar essas placas pterigóides. Tem que ser uma radiografia que a gente consegue fazer bem para posterior lá no paciente. Geralmente a gente não consegue, porque ela está mais posterior que o túber ainda. É igual eu estou falando aqui, elas são pouco vistas, né, nas radiografias por causa dessa dificuldade de fazer uma radiografia muito para posterior. Quanto mais para posterior a gente vai para radiografar o paciente, mais a gente se depara com o paciente fazendo ânsia, né, ânsia de vômito. Então, é muito complicado e também não tem muita influência sobre o nosso diagnóstico, né, não faz muita diferença. Então, ela aparece assim, depois ainda, né, mais para posterior do túber. E tem uma região, uma estrutura que, apesar dela ser uma estrutura da mandíbula, ela aparece muito, mas é muito mesmo frequente nos dentes, nas radiografias dos dentes superiores da maxila, né? Que é o processo coronoide, né, da mandíbula. Então, esse processo coronoide é aquela saliência mais anterior da mandíbula, né? Tá anterior ao côndilo, a cabeça da mandíbula, e ela aparece muito, né, nas radiografias de molar superior, apesar de ser da mandíbula, né? E geralmente ela é uma estrutura em forma de triângulo, né? Uma estrutura mais triangular. Aqui o processo coronoide de novo. Região de 26, 27, 28. Olha aqui, ó,
as restaurações de amálgama, como são bem mais densas do que as restaurações de resina. A gente consegue ver essa diferenciação bem presente aqui. Então, aqui está o tuber, né? E aqui estão as placas pterigóides. Canal lácrimo-nasal, né? Então, é aquele canal que comunica a órbita com a cavidade nasal. Todo mundo já passou pela experiência de chorar, né? A gente chora e começa a fazer assim, acumula lágrima lá no nariz, né? Por quê? Porque desce lágrima da órbita para a cavidade nasal. Essa umidade, né, que começou lá na órbita, desce para a cavidade nasal, e é o canal lácrimo-nasal. A gente só consegue enxergar esse canal lácrimo-nasal, né, os dois forames deles aqui, ó, nas radiografias oclusais da maxila, ó. A gente vê como se fossem dois olhinhos, né, um de cada lado. Na radiografia periapical, a gente não consegue enxergar esse canal lácrimo-nasal. A gente vê também, a gente está estudando aqui, claro, né, radiografias intraorais. Na panorâmica também é possível enxergar o canal lácrimo-nasal, só que aí ele não aparece como duas formas arredondadas, né? Ele aparece como um canalzinho mesmo, assim, em alguns pacientes, a gente consegue enxergar. Sai lá da órbita e vem para a fossa nasal. Agora, as estruturas anatômicas da mandíbula, né? São bem menos estruturas anatômicas que na maxila. A primeira são duas saliências, né? Ósseas localizadas abaixo dos ápices dos incisivos, né? Então, essa saliênciazinha aqui e aqui, a seta está no lugar errado, mas é essa imagem aqui, ó. Assim, né? É toda essa área mais radiolúcida aqui. Ela está localizada lá na lingual, né? Abaixo dos ápices dos incisivos centrais. Então, aqui, ó. Aqui é esse Vzinho aqui, a espinha geniana inferior. Superior e inferior, né? Assim e aqui. Às vezes ela parece mais invertida, né? Então, essa espinha geniana superior e inferior, elas estão localizadas a gente consegue enxergar na radiografia oclusal de mandíbula e na radiografia dos incisivos centrais inferiores. Foramina lingual, né? Ela está próxima à imagem das espinhas genianas, né? Aqui, ó, tudo aqui é a espinha geniana e aqui é a foramina lingual. Essa imagem circular, né? Radiolúcida, situada, ó, abaixo dos ápices dos incisivos centrais inferiores. Foramina lingual, espinhas genianas. Foramina lingual. Então, as espinhas genianas são radiopacas e a foramina lingual é radiolúcida. Foramentual, né? Alguém quer perguntar? O forame mentual é a abertura óssea do canal da mandíbula, é o final do canal da mandíbula, né? Ele pode ser ovoide, né, ou arredondado, ou até em forma de coração, em formato, assim, eu não sei nem que formato é esse, assim. Parece um feijão, né? E ele está bem próximo aos ápices dos premolares inferiores. Geralmente, ele está entre os ápices dos dois premolares, né? Posterior ao primeiro pré e anterior ao segundo, entre os dois ápices. Mas em alguns pacientes, ele pode coincidir com o ápice
do segundo pré-inferior, né? 45 ou 35. E às vezes pode simular uma lesão, a gente precisa tomar cuidado. Quando eu olho para um dente 35 que tem uma lesão bastante arredondada, eu preciso acompanhar o ligamento periodontal e a lâmina dura, porque às vezes na radiografia periapical dá para confundir o forame mentual com uma lesão quando ele coincide. Então precisa tomar esse cuidado. Olha aqui, ó. Ele tá bem arredondadinho. Tá vendo que aqui, ó, ele tá bem próximo do ápice do segundo pré? Às vezes, aqui ele tá distante, né? Ele tá numa localização, no mesmo sentido, mas ele não tá muito próximo, né? No sentido vertical. Aí, tem alguns pacientes em que ele coincide aqui mesmo. A gente... Eu falei. Desliga aí, Natan, por favor, o microfone. Canal da mandíbula, né? Então, essa estrutura em forma de tubo, né, que percorre toda a região posterior da mandíbula, também é preenchido por um feixe vasculo nervoso, né? O nervo alveolar e as artérias, né? Veias e artérias alveolares. E aí ele tem um teto e um soalho. Ele é uma estrutura radiolúcida que tem um teto e um soalho radiopacos, né? São delimitados por duas linhas radiopacas. Então a gente olha, né? Aqui a gente tem uma radiografia periapical de molares do lado esquerdo e a gente nota o canal da mandíbula passando por aqui. Aqui são cortes radiográficos, aqui é um corte sagital, a gente consegue ver, ao delimitar bem o canal da mandíbula, né? É uma tomografia. Aí eu peguei essa tomografia e fiz um corte assim, ó, cortei aqui e tô olhando por aqui. Então eu peguei o paciente, fatiei aqui e vim e olhei assim, ó, de frente para minha fatia e vi essa imagem aqui. Como se fosse uma banana. Eu vim, cortei a banana, peguei a banana e olhei de frente, assim. Um pão de forma, né? Um pão de forma fatiado. Eu pego a fatia de pão de forma e olho de frente para ela. Esse é esse corte aqui. E aí eu consigo ver o canal da mandíbula aqui, ó, bem redondinho, bem delimitado. Então aqui, né, nos cortes tomográficos, a gente consegue ver, olha, o canal da mandíbula bem bonito, né? Que termina com o forame mentual. Aqui é um corte transversal, como eu falei para vocês. Eu fatio o pão de forma, né? Faço as fatias, pego uma daquelas fatias e olho assim, ó, de frente para mim. Isso é um corte transversal. Aqui eu consigo enxergar o forame mentual. Ó, ele está na região de premolares, entre os dois premolares, olha. Aqui ele está bem próximo do primeiro pré, que não é muito comum. É mais comum ele estar próximo do segundo. E aqui é um corte axial. Eu cortei meu paciente assim, né? Nesse sentido, e estou olhando o paciente de cima para baixo. Aqui eu vejo o forame mentual, uma parte dele, e aqui eu vejo uma parte do canal da mandíbula. Canais nutríceos, né? São feixes neurovasculares, né, espaços que abrigam veias, artérias ou nervos intraósseos. E aí eu enxergo essas linhas, ó, como se fossem fios de cabelo dentro do osso. Olha como esse aqui coincide com o ápice do dente, né? Aqui também tem um que coincide com o ápice. Então, esses são canais nutríceos. Linha miloioidea, né? Ou linha oblíqua interna. Ela é uma crista óssea que vai na superfície lingual, né, do paciente, da mandíbula, do corpo da mandíbula, e se estende desde a distal do segundo pré até a região posterior ao terceiro molar.
Ela é chamada linha miloioide porque ela é a inserção, né? A linha de inserção, por isso que ela é mais corticalizada, porque é onde insere o músculo miloioide. E ela tem um trajeto antero e inferior, né? Ela parte lá do terceiro molar e vai até o segundo pré, né? Vem daqui e aí ela sai mais vestibular lá e vem mais para lingual e vem mais vestibularizando, né? Até o ápice do... Eu falei vestibularizando, não, inferiorizando. Até o ápice do segundo premolar. Quando a gente olha na radiografia, né, a gente enxerga essa linha aqui radiopaca. Geralmente, ela coincide com o teto do canal da mandíbula, ó. A linha miloioide e o canal da mandíbula. O teto do canal. E ela termina próximo ao segundo premolar. Linha oblíqua externa, né? É a continuação da borda anterior do ramo da mandíbula. A gente consegue enxergar ela, né? Ela fica mais corticalizada lá na região retromolar. E ela é paralela à linha miloioide. Aqui, a linha miloioide está aqui, ó. Base da mandíbula, né? É a cortical óssea da mandíbula. Ela é bem densa, né? E ela forma o contorno inferior da mandíbula. A gente consegue enxergar, olha como é denso, né? O osso da mandíbula é mais denso que o da maxila. A gente consegue enxergar ela na radiografia periapical e também na oclusal de mandíbula. Cortical externa do rebordo alveolar, né? A gente consegue ver um pouquinho na maxila, né? Porque aqui tem uma sobreposição de dentes, a gente não consegue enxergar, então a gente consegue enxergar mais lá na região posterior da maxila e na mandíbula, olha o contorno, todo o contorno da mandíbula. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma observação? Só uma, professora. Fala, Marcos. Vai ficar gravada essa Sim. aula? Uhum. Ah, não. Então, só isso mesmo. Quer o PDF da aula também? Se quiser, eu posto. Posta que aí depois eu... É bom para estudar, né? Aham. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, semana que vem é a nossa VA. Se quando vocês forem estudar surgir alguma dúvida, alguma questão, quiser me perguntar, só falar, tá? Pode me chamar no privado do WhatsApp, a gente troca uma ideia. Talvez eu não responda naquele momento que vocês mandarem a pergunta, mas depois, assim que eu puder, eu já dou o feedback, tá bom? Boa prova para vocês, façam a prova com bastante consciência, estudem direitinho, dá uma olhada nas aulas, tá bom? Dá uma olhada no livro e tomara que tudo dê certo, tá? Um ótimo dia para vocês, bom final de semana. Eu vou postar a aula o mais rápido que eu puder, viu? Tanto o PDF e o questionário também. Beleza? Gente, muito obrigada, viu? Um bom dia para vocês. Tchau. Tchau. Tem alguém que fez uma pergunta aqui. Ah, só um tchau, Santiago.